Há muito tempo atrás, lendo um livro chamado O Culto Japonês da Tranquilidade, do Von Durkheim, eu encontrei uma ideia que para mim fez todo sentido, que num contraponto que ele fazia entre o que era valorizado na cultura japonesa tradicional, né, que ele chamou de culto da tranquilidade, ou seja, toda uma civilização voltada para gerar a experiência da tranquilidade, né? Ele dizia que, ao contrário, a nossa sociedade ocidental, ela se baseia na pressa, né? Na pressa, na ânsia, e que na raiz dessa pressa existiria uma negação da morte. Achei isso muito, muito interessante, né? Quer dizer, na base da nossa cultura, a negação da morte. Toda uma forma de viver montada para a gente esquecer que vai morrer, né? Porque quando a gente tem consciência da morte, é muito mais difícil dedicar tempo a tantas coisas secundárias e passar pelo percurso da vida permitindo que coisas tão sem significado ganhem tanto espaço na nossa vida. Ao colocar essa chave, eu percebi, achei que fazia sentido o que dizia Durkheim. E aí eu comecei a me lembrar das minhas primeiras experiências sobre a morte, né? O primeiro enterro que eu testemunhei. Vocês lembram como foi o primeiro enterro que vocês testemunharam? A gente nunca esquece essas coisas, né? A primeira pessoa próxima que se foi, seguramente vocês sabem. E um momento muito interessante que eu devia ter uns 15, 16 anos e comecei a pensar na minha própria morte. E eu interrompi aquela linha de pensamento angustiado e percebi que eu não tinha condição de pensar naquilo naquela época. Se um dia eu pudesse pensar na morte sem o medo que eu estava sentindo naquele momento, talvez fosse uma indicação de que teria aprendido alguma coisa profunda, significativa na vida. Curiosamente, né, a nossa cultura deveria tornar mais fácil a nossa concepção, aliás, nossa maneira de enfrentar nossa própria morte. Mas eu acho que não é bem assim, né? A maior parte das pessoas, mesmo as que têm uma religião, né, e isso eu pude constatar, eu mesmo testemunhando, nas muitas vezes que eu tive que ir a velórios, que eu fui a velórios e que estive em cemitérios e que tive testemunhando diferentes maneiras de lidar com o morrer, eu pude ver que mesmo cristãos podem ficar bastante chacoalhados, desequilibrados e num sofrimento que sai de todo o limite, né, quando a morte acontece muito perto. Apesar de que, na visão cristã, assim como de resto em todas as visões espirituais, a morte é um encontro com Deus, a morte é um encontro com o sagrado. Então, nessa perspectiva, o morrer talvez fosse um dos momentos mais importantes do viver, não é? Morrer é o encontro com o transcendente, mas é claro que o morrer é também o novo, o desconhecido, né? E isso gera medo, né? Gera insegurança e, como consequência, acredito, nós acabamos, não só eu pessoalmente, como a cultura como um todo, acabou gerando um duplo discurso. O discurso religioso, que apresenta o morrer como o momento sagrado, né? E, na paralela, os nossos sentimentos pessoais, que, em geral, morrem de medo da morte, né? E aí está feito o contexto geral. Quer dizer, como nós realmente, eu acredito que nós realmente vivemos numa cultura que não só não está preparada para a morte, como não prepara, por conta disso, as pessoas para o morrer, né?
Inclusive, vocês vejam assim a diferença nas últimas décadas entre os modos anteriores de lidar com a morte, né? Vocês lembram que antigamente, não sei, aqui certamente os que são da minha geração vão lembrar, que o morto era feito velório na casa, né? No enterro ele passava, o féretro passava, a procissão, não sei como chama, passava pelos lugares onde essa pessoa tinha vivido, né? Até ir para o último descanso. Hoje a morte está terceirizada, né? Terceirizada, ela está agendada, pré-agendada, tem um certo número de horas que você pode ficar ali com o corpo que já começou a se decompor, né? E uma coisa muito curiosa que um antropólogo chamado José Carlos Rodrigues me alertou. Justamente a nossa sociedade que nega a morte acabou se tornando a mais mortal. É ela que fez as guerras mundiais, né? E é ela que gera incessantemente guerras e muitas formas de violência, de atrocidade, né? Enfim, é nesse contexto geral que acho interessante a gente abordar o tema de hoje, que é o envelhecimento, né? É a velhice, a experiência de estar na fase final de uma encarnação, né? Porque, assim como a morte sofre esse preconceito da cultura, eu já digo que há um preconceito em relação ao envelhecimento, né? Porque quando eu falo preconceito o que é? É quando uma ideia ela fica no meio, ela interfere, ela fica entre você e o outro de maneira a moldar de forma mais ou menos disfuncional e irreal a sua visão do que está do outro lado, né? Então, assim como nós negamos a morte, o envelhecimento é também um outro aspecto de negação da cultura. Possivelmente pelo fato de que o envelhecimento é a fase em que a morte está se tornando mais próxima, né? E também, provavelmente, porque ela nos lembra disso, né? Ela lembra disso. Então, numa cultura, seguindo o raciocínio do von Durkheim, numa cultura que focaliza seu viver na pressa, né? Na ânsia, na ganância, na produção, no consumo, na geração de uma imagem de sucesso, né? E essa imagem de sucesso, de acordo com a mídia, a gente sabe bem, basta só visitar qualquer uma dessas bancas de jornais e olhar as revistas, principalmente as revistas que falam de celebridades e generalidades, e a gente vai ver que todo o foco da nossa cultura é na juventude e na idade que, para a sociedade industrial, se chama a idade produtiva, né? Nesse aspecto, né, nesse script do jovem, belo, rico e de sucesso, que é o arquétipo que acaba inspirando gerações e gerações, o envelhecimento é aquele que não foi convidado para a festa, né? Porque ele vem lembrar que as coisas não são bem assim, né? Que a natureza tem outros planos para a gente e que o modo habitual de viver guarda uma superficialidade em relação ao viver que tanto a morte quanto o envelhecimento vem lembrar, né? Então, acredito que essa dinâmica, está na raiz do que eu considero, de fato, um preconceito contra o idoso, o velho, né? Engraçado como esse preconceito ele se expressa, por exemplo, em algumas palavras. A aposentadoria, né? Vocês sabem o que significa aposentadoria, né? Aquele que é relegado a um aposento, não é? Em inglês é retired, aquele que foi retirado, que se retirou, que foi afastado, que se afastou, né? Essas ideias, elas nos remetem
uma certa ideia de não vida, né? Como se a vida parasse, né, no fim da idade produtiva. Então, nos subterrâneos, fica essa maneira tão imatura de lidar com o envelhecimento, né, que acaba, por consequência, gerando um sofrimento real para aquele que entra nessa fase evolutiva, porque é também uma fase evolutiva, né, que entra nessa fase evolutiva. Um sofrimento que, nos casos mais graves, acaba sendo mesmo o que a palavra aposentado quer dizer, uma pessoa relegada a um aposento, a uma não-vida, mais ou menos invisível, né? E, enfim, isso é ainda mais dramático para aquele que não foi crítico o suficiente em relação à imaturidade da cultura em que vive. Então, se a gente engole, e é muito fácil engolir, porque um preconceito, quando toma conta de uma comunidade, ele é uma força mental viva, né? Uma força viva, ele tem peso. Então, quando ele chega e a pessoa entra na fase do envelhecimento e ela não faz a crítica, e se já não fez antes, especialmente se já não teve a consciência antes do preparo para essa fase, o que é extremamente difícil, porque como é que você se prepara? Vocês aprenderam isso na escola? Né? Na universidade alguém viu? Né? Existe algum programa ou existiu algum programa de preparo para o envelhecimento que vocês tenham conhecimento? Eu espero que tenha e eu que não saiba, mas tem, não tem? Então eu que não sei, mas provavelmente é muito recente isso, né? Salvo em, vamos dizer assim, tradições espirituais vivas, onde os ensinamentos são vivos. Então, esses ensinamentos vivos das reais tradições espirituais, aquelas que não trabalham em cima de gerar crenças e fanatismo nos outros, mas, ao contrário, lidam com a libertação da consciência dos outros. Essas, sim, são a melhor forma de preparação para o envelhecimento, seguramente. Até porque é função das religiões estimularem uma visão de vida e darem sentido para a vida, né? Então, quando a espiritualidade é vivida com plenitude, aí acontece o que eu vou explorar no final dessa nossa conversa. O fato de que o envelhecimento pode se tornar a melhor fase da vida. Usar esses termos, envelhecimento, velho, pessoa idosa, como hoje é o que está aí nos programas oficiais, né? A pessoa idosa, é difícil achar uma ancião, é difícil, eu não tenho uma terminologia ainda interessante. Então eu uso envelhecimento, uso o termo velho, pessoa idosa. O próprio termo velho é carregado de um peso enorme, né? Talvez seja melhor, na maturidade, né? Gostei. Mas vamos falar um pouquinho do peso, né? Como a própria palavra tem, né? Isso aqui está velho, está na hora de jogar fora, né? Não é assim? Está velho, envelheceu, está na hora de jogar fora. Então, engraçado, né? Porque no nosso léxico, vamos dizer assim, por que, por exemplo, não chamar o velho de maduro? Não é? Se você vê uma pessoa que já passou dos seus 50, 60, 70 anos, e o termo que a cultura escolhe para ela é aquele maduro ali, aquela pessoa madura ali, né? Ou aquela pessoa vivida ali, aquela pessoa experiente ali, né? Não. No nosso léxico veio velho, né? Vocês percebem como nos detalhes vai sendo criado um conceito aversivo em relação ao envelhecimento e à figura do velho? Então, honrando a sua sugestão, eu vou começar a usar maduro. E se nesse momento eu esquecer, você me lembra, por favor, tá bom? Falando um pouquinho mais de obviedades, né? Assim, como é impressionante isso.
fica meia hora na frente da televisão observando as propagandas. Observando vai para a banca de jornal e olha as revistas, né? E realmente a gente vê negação. Negação. A Simone de Beauvoir, quem esclareceu isso foi uma antropóloga, Miriam Goldberg, que é uma das escritoras mais interessantes sobre esse tema aqui no Brasil. E ela dizia que a Simone de Beauvoir via na maneira como uma cultura trata as pessoas maduras como sinal de fracasso ou sucesso dessa civilização, né? E quando eu li isso num livro dela, eu fiquei me lembrando de uma cultura canadense que é dos Inuit. Os Inuit são povos do gelo, que têm uma cultura centrada no gelo, né? Aquela coisa curiosa, né? Eu que raramente vi gelo, se tiver gelo lá fora, para mim é uma coisa branca, gelada, né? Neve e tal, mas eles têm dezenas de definições de palavras para definir gelo, porque existem dezenas de gelos diferentes. Bom, isso, claro, uma expressão de uma cultura que aprendeu a viver no seu meio e que, claro, para sobreviver a um meio desses, precisou de um apoio mútuo absoluto, né? Em que aquele que tem a expertise, né? Aquele que tem a técnica, que conhece a cultura, que conhece a história, que conhece os mitos, que conhece as técnicas, esse é quem permite que a cultura sobreviva, que a civilização sobreviva. Então, a criança, o jovem, quando está se desenvolvendo, ele é absolutamente dependente da história do seu povo, e quem é o guardião da história do seu povo é o maduro, é o que viveu, né? Então, ocorreu um fenômeno curioso entre os Inuit, porque o modo de vida Inuit praticamente desapareceu, né? Existem algumas comunidades que vivem, claro, naquele ecossistema, mas já vivendo em casas, né? Não é mais vivendo em iglu, mas eles sabem fazer iglu, eles conhecem as técnicas de pesca, né? Mas, de qualquer forma, como era uma tradição oral, a tendência seria que os Inuit fossem desaparecendo. Porém, aquela é uma cultura que sabe valorizar os seus maduros, né? E então, um exemplo disso é que a prefeitura, existe um estado lá no Canadá, né, um estado onde vive essa comunidade, numa cidade, a prefeita eleita foi uma Inuit e ela criou um conselho de anciãos, né, um espaço físico, inclusive, onde eles se reúnem, se encontram todos os dias para estarem juntos, para conversar, para fazer coisas juntos, mas que funciona, essa casa, como um conselho para a prefeitura. Então, quando existe alguma decisão importante que vai afetar a comunidade, a prefeita vai escutar os anciãos. Conselho dos sábios, conselho dos anciãos. Um exemplo de como as coisas podem ser feitas de maneira diferente, né? Mas, voltando aqui ao nosso quadro geral das coisas, é curioso observar, me foge a palavra, mas há alguns aspectos absurdos, né, disso que eu vou chamar de desnaturalização da morte e da velhice. Porque um dos fenômenos que a gente observa hoje, né, é o da violência contra o idoso. A violência contra o idoso. E se a gente olhar as diversas formas de violência, junto com uma visão preconceituosa da cultura, que em si mesma é uma violência, a gente tem que realmente assumir que existe um estado de deslealdade da civilização, da cultura, em relação aos maduros, aos mais maduros, né? Porque a natureza faz diferente, né? Quando a gente nasce, a gente não sobrevive se não é cuidado. Aí a gente passa um tempo da nossa vida cuidando, e depois vai precisar ser cuidado de novo. Então, a grande mensagem, nesse aspecto
da natureza, né, é que nós somos uma teia em que cada um precisa se responsabilizar pelo outro, né? E, claro, melhor que os vínculos sejam de lealdade, de amorosidade. Uma pesquisa, isso saiu aqui no Correio Brasilense há um mês ou dois atrás, chamada Compaixão Ancestral, né? Essa matéria mostrou que, através de estudos que como não é minha área, eu nem saberia descrever, mas mostraram que, ao contrário do que poderia se imaginar, as pessoas doentes ou as pessoas mais maduras das tribos não eram deixadas para trás, né? Não eram deixadas para trás. Eu me lembro de ter assistido um filme, A Balada de Narada, não sei se vocês assistiram esse filme, um belíssimo filme japonês que tem uma cena em que uma mulher mais madura, japonesa, não tem mais os dentes, e ela sente que não pode mais ajudar a sua comunidade, e ela se retira sozinha para um monte para ser comida por um urso, ou para morrer sozinha, né, para não pesar para a comunidade, né? E essa era uma ideia que rondava, né, uma suspeita de que as coisas poderiam acontecer assim com os nossos ancestrais, no tempo das cavernas. Mas essa pesquisa vem mostrar que não é assim, não. Que mesmo com as pessoas com deficiências físicas e com doenças, elas eram levadas, e a comunidade, não sei se isso pode ser generalizado, mas pelo menos o que foi pesquisado mostrava que havia um cuidado, né? E é isso que a natureza espera da gente, porque é assim, a gente nasce totalmente dependente, e no final vai ficar totalmente dependente, né? Então, quando não se cria vínculos reais de amor, e quando uma cultura não estabelece, não nutre não estimula e não inspira esse tipo de relação, o que vai acontecer vai ser, né, o abandono. E, no final das contas, o preconceito contra a maturidade etária, né, ela vai ser a síntese, a convergência de todos esses elementos. O medo da morte, o medo do nosso próprio envelhecimento, né? Relacionamentos que não se construíram em cima do cuidado e do amor, e que quando chega a fase em que um é dependente, não vai vir o cuidado e o amor, né? Mas o tema de hoje é o envelhecimento como a era da sabedoria, né? E por trás dessa proposta, desse tema, existe a ideia que cada fase da vida tem a sua função evolutiva, vamos dizer assim, né? Por exemplo, em estudos sobre o cérebro, existem obras que definem as fases do cérebro como 3, né? A fase do desenvolvimento, do nascimento até mais ou menos os 30 anos, onde pelo menos até os primeiros anos de vida, mas isso chegando até os 18, mais ou menos os 18 anos, há uma atividade intensa de estímulos neurais e desenvolvimento mesmo de diferentes áreas do cérebro que vão abrindo perspectivas para diferentes áreas da vivência humana, tanto da ação, várias áreas cognitivas. Hoje se fala em janelas, né? Tem períodos em que é mais fácil você estudar línguas, períodos em que é mais fácil você estudar matemática. Enfim, as estruturas cerebrais vão se desenvolvendo. Vocês sabem como funciona a formação de neurônios. Os neurônios vão sendo gerados, né? Criados, e ocorre um fenômeno interessante. Aquelas áreas no período de formação que são mais ativadas, né? Eu gosto de música, por exemplo. Os neurônios vão criar avenidas
né? Vamos chamar avenidas neurais, que vão dar estrutura fisiológica para que a experiência da música possa acontecer, né? Mas se eu não tive interesse, não aproveitei a janela, que foi o período em que era mais fácil aprender música, aquelas regiões do cérebro e aqueles neurônios que me permitiriam desenvolver essa atividade, eles começam a sumir. Porém, outras áreas que eu tive mais interesse, os neurônios vão ficar mais ativados. De maneira que, em cada um de nós, o cérebro, nossos cérebros, ele se estruturou a partir daquelas áreas que foram estimuladas. Então, esse é um processo intenso que ocorre, segundo a literatura, que eu tive acesso, até mais ou menos os 30 anos de idade. Evolutivamente, então, é o nosso momento de abertura para o mundo. É o momento de aprender sobre o mundo, de dar os primeiros passos na construção de uma visão de mundo e numa visão de nós mesmos. E num conjunto de habilidades, um conjunto de capacidades que vão nos acompanhar nas próximas fases. Não que não seja possível desenvolver novas habilidades e que elas sejam restritas só a esses primeiros anos. Não é assim. Mas é que esse é um período intenso de formação da arquitetura lá do cérebro. Aí vem a segunda fase. É a fase da maturidade, né? Não tem a mesma atividade neural anterior, né? Dizem, inclusive, que se fosse possível escutar ou transformar em som a atividade cerebral de um bebê com menos de 1 ano de idade, seria um barulho ensurdecedor, né? Que é o que acontece, então, nessa fase. Bom, na fase da maturidade, já estabilizados, nós vamos nos desenvolver dentro daquelas áreas que nós estimulamos antes, né? E chega a fase da maturidade. A fase da maturidade começa a ver a perda seletiva de neurônios, algumas áreas do cérebro começam a ser menos ativadas. Na maturidade, nós construímos realidades a partir das habilidades que desenvolvemos na primeira fase. Na fase final, teoricamente, haveria um declínio do cérebro como existe no corpo físico, né? Então, o corpo físico, a nossa estrutura muscular, enfim, a gente sabe que ela vai entrando em decadência, ela vai perdendo energia, né? Vai ficando mais lenta. Mas no cérebro não acontece assim, né? Porque o cérebro, ao contrário do corpo, ele pode ser ativado intensamente em algumas áreas. E um pesquisador, um neuropsicólogo, chamado Elkhonon Goldberg, escreveu um livro chamado O Paradoxo da Sabedoria. Ele aponta que essa terceira fase ela traz o que ele chama de um paradoxo. Ao mesmo tempo em que toda a estrutura fisiológica, né, se encaminha, né, para o amadurecimento e para a gradual perda das funções, o cérebro, isso na visão dele, né, na visão do Goldberg, o cérebro, ele evolui a partir da formação de padrões, ele chama de função de identificação de padrões. Ele tem uma definição dele para a sabedoria, né, que é o seguinte: nós vivemos e nossas experiências vão sendo registradas como padrões específicos. Portanto, quanto mais nós vivemos, mais padrões nós temos e mais fácil é para nós identificarmos semelhanças entre os padrões que nós já carregamos e as circunstâncias que a vida vai trazendo. Então ele diz que a sabedoria ela não é um processo de raciocínio lento em que você vai chegar a conclusões sobre uma determinada circunstância. A sabedoria seria uma visão esclarecedora sobre uma determinada situação, né, que na ótica dele seria decorrência desse acúmulo de padrões, de circunstâncias que nós guardamos no nosso cérebro.
Por essa lógica, quanto mais eu vivi, mais maduro me tornei, mais eu sou capaz de identificar circunstâncias e poder responder a elas. Curiosamente, as pesquisas sobre neuroanatomia mostram, segundo ele, que com o avanço da maturidade, com o avanço da maturidade, o lado direito do cérebro, o hemisfério direito do cérebro, começa a perder função, entra em atrofia. Mas não acontece isso com o lado esquerdo do cérebro. E esse fato, até onde eu entendi a teoria do Goldberg, esse fato justifica, a ideia de que, o que é o paradoxo da sabedoria? Quanto mais velhos nós nos tornamos, quanto mais maduros nós nos tornamos, mais preparado está o nosso cérebro para a experiência da sabedoria. Então, na ótica dele, e nisso eu vou concordar, as fases finais do amadurecimento são a era da sabedoria, em que o que a natureza parece que pede de nós é a experiência da sabedoria. Seria interessante a gente tentar uma definição de sabedoria para além dessa que o Goldberg fez, mas eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Por enquanto, o que a gente tem é essa ideia, de que, então, associado ao hemisfério esquerdo, está um número grande de padrões, e essa função cerebral, que é a de identificação de padrões, me permite não ser pego de surpresa, vamos dizer assim, e ser capaz de responder a circunstâncias novas a partir de um preparo prévio que as minhas experiências me deram. Então, isso é a experiência, é a competência, vamos dizer assim, a maturidade. Só que eu acho que, do ponto de vista da literatura teosófica, é possível uma leitura diferente da relação entre envelhecimento, ou o amadurecimento, e a sabedoria. E o que me faz pensar isso é que, bom, primeiro vocês sabem a diferença entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é um hemisfério linear, É um hemisfério que trabalha com os conceitos de passado, presente e futuro. Já o direito é o hemisfério da atemporalidade, é o hemisfério da criatividade, é o hemisfério da estética. Uma história que vocês encontram em livro, encontram no YouTube, uma neurocientista que teve um AVC em casa. Como ela trabalha com isso, ela identificou que estava tendo um AVC, teve tempo de ligar e pedir ajuda, e o que ocorreu foi uma lesão no hemisfério esquerdo do cérebro, ok? Como resultado do AVC, uma lesão no hemisfério esquerdo do cérebro. Então, durante um tempo, ela teve que viver com uma parte importante do cérebro, o hemisfério esquerdo, que, como nos dá temporalidade, ele nos dá o senso de limite. E tem outras estruturas do cérebro associadas justamente à função de até onde eu vou, até onde vai minha pele, até onde está você. Então, vamos dizer assim, que o senso de discriminação, de diferenciação entre uma coisa e outra está associado a esse hemisfério, de alguma forma. Enquanto ela esteve com essa área do cérebro lesionada, ela descreve experiências da ordem do misticismo. Ela se via num estado de pleno presente, onde todas as coisas estavam ligadas com todas as coisas, via de uma forma não racional, mas vivendo completa e plenamente
um estado de unidade entre todas as coisas e vinha junto disso um estado de muita felicidade. Né? Olha só, se isso for assim mesmo, e que por uma lesão no hemisfério esquerdo do cérebro, que é o ligado à temporalidade, nós pudéssemos dizer que o hemisfério esquerdo talvez estivesse associado ao nosso senso de ego, nosso senso de nós mesmos, e por um momento esse senso de limite desaparece e nós entramos totalmente na experiência do lado direito do cérebro, nós viveríamos uma experiência muito diferente de sabedoria, ok? Isso é importante, no nível da sabedoria, que nos leva a uma conceituação diferente de sabedoria daquela que o neuropsicólogo usou. Vocês lembram que a concepção dele é de que, né, como nós identificamos padrões, existe uma habilidade de identificação de padrões, etc. e tal, é o hemisfério esquerdo que atua. E isso se justifica, repetindo, que o direito vá atrofiando. Agora eu pergunto, vamos pensar juntos um pouquinho. Será que a natureza fez assim mesmo? Que o hemisfério esquerdo vai atrofiar, o hemisfério direito vai atrofiar realmente antes do esquerdo? Estamos, assim, neurologicamente preparados para isso? Ou será que existe uma atrofia do direito? Isso considerando que que é isso mesmo, né? Que as pesquisas todas comprovam que seja isso. Mas que a atrofia do direito seja consequência de um modo de viver, né, excessivamente centrado no hemisfério esquerdo do cérebro. Nossa cultura funciona totalmente no lado esquerdo do cérebro, no hemisfério masculino. Quem está na oposição disso são os artistas e místicos, que funcionam mais no hemisfério direito do cérebro. Não é? Aquele que dá a presença do agora, a experiência do agora. A sabedoria será, então, fruto da memória? Uma capacidade minha de, a partir da minha memória, identificar situações semelhantes e me localizar, né? E poder ter respostas sábias sobre ela? Talvez sim. Talvez seja uma concepção possível de sabedoria, porém muito limitada. Né? Por quê? Provavelmente um outro estilo de vida, diferente do estimulado pela nossa sociedade, que hipertrofia o masculino e o lado esquerdo, mas que, ao contrário, pudesse estimular as qualidades do lado direito do cérebro, a vivência no presente, plenamente no presente, né? Práticas que me permitissem perceber a interconexão entre todas as coisas. O que viria do hemisfério direito do cérebro seria um outro tipo de sabedoria e uma outra concepção de sabedoria, provavelmente mais próxima do que a gente encontra na literatura teosófica. Né? A Annie Besant, já disse várias vezes aqui, definia espiritualidade, aí eu vou falar de sabedoria espiritual como a capacidade de perceber a unidade das coisas, a unidade de todas as coisas, que de certa forma é a intuição da interconexão, né? E parece, pela experiência dessa neurocientista que teve o AVC, que o hemisfério direito pode estar realmente associado a essa experiência da intuição, da interconexão entre todas as coisas. Então, a sabedoria, vamos tomar por certo que esse neuropsicólogo, o Goldberg, ele esteja correto, que a gente pode falar mesmo de um tipo de sabedoria que vem do hemisfério esquerdo, mas, porém, centrada na memória. Né? Agora, o que nós vemos nos grandes exemplos de místicos, de sábios espirituais, não dos sábios, vamos dizer assim, sábios seguramente muito competentes, mas grandes líderes militares ou líderes políticos que
provavelmente usaram bem essa função que o Goldberg chama de identificação de padrões. Usaram bem isso, né? Mas nós sabemos muito bem também que os grandes líderes políticos e grandes líderes militares não têm nos levado vamos dizer assim, uma civilização que a gente gostaria de viver, né? Provavelmente porque falta a eles o outro tipo de sabedoria. Essa que vem justamente da vivência do lado direito e que é de outra ordem. É de outra ordem. A maneira como a literatura teosófica fala de sabedoria, inspirada especialmente na filosofia hindu, né, que afirma que a consciência humana, primeiro que o cérebro vamos dizer assim, o cérebro é a antena, uma antena que ela é transmissora no seu próprio nível, porém receptora de níveis mais sutis da realidade, né? E nesses níveis mais sutis da realidade, a gente poderia falar de diferentes camadas da consciência humana, em que a camada emocional é uma, a camada racional é outra, porém nessa ótica, a camada mais profunda é a espiritual. E a espiritual é definida com o termo Buddhi, do sânscrito, que significa luz, e que, na literatura, está associada à percepção intuitiva, à percepção imediata, à percepção para além do tempo e do espaço, né? Uma dimensão em que nossa mente não é restrita, como é normalmente pelo cérebro, às dimensões de tempo e espaço. E então a sabedoria nesse aspecto seria o acesso a essa dimensão da consciência que está para além do tempo e do espaço, para a qual as tradições espirituais buscam treinar o cérebro e treinar toda a estrutura fisiológica e psicológica para poder receber esse outro tipo de energia, vamos dizer assim, ou essa outra função da consciência que só surge com o amadurecimento psicológico. Mas o amadurecimento psicológico não num sentido leigo. Amadurecimento psicológico no campo da espiritualidade significa, acima de tudo, a capacidade de estar presente aqui agora e de estar vibrando numa motivação inegoísta, né? Ou seja, é o amor e a motivação pura, vamos dizer assim, porque essa é a terminologia utilizada, né? É a pureza da motivação e a consciência presente juntas que abrem espaço para o surgimento dessa outra camada da consciência. Essa é a concepção de sabedoria dentro da literatura teosófica. Todas as práticas visam isso. A meditação visa estabilizar a mente, gerar silêncio na mente, gerar um estado de presença. Toda a ética vira construir relações de amor, relações de serviço, relações de olhar para o outro sem preconceito, como no caso do envelhecimento, né? E, a partir dessa conjugação de elementos, criar um espaço na consciência de onde essa luz pode brotar, né? Então, a sabedoria que vem disso não é uma sabedoria restrita às circunstâncias da vida material. É uma sabedoria que, quando você vê, você reconhece e se ajoelha, né? Porque são essas expressões da verdadeira sabedoria espiritual que já viveram muito, né? E que, quando surge, é transformador para quem escuta, porque ela vem de uma dimensão da alma que está para muito além do lado esquerdo, do lado direito, né? De uma dimensão muito, muito superior. Então, se faz sentido isso, né? E se essa outra experiência de sabedoria é a marca da maturidade e da vivência, é preciso que
o envelhecimento, que o amadurecimento, né, seja reconceituado. E é preciso uma radical quebra com esse preconceito que se tem sobre o envelhecimento. E é preciso passar a considerar mesmo o envelhecimento como uma das melhores fases da vida. É óbvio, depende de como se viveu as duas primeiras, não é? Mas ela tem o potencial de ser a fase da paz, a fase da maturidade mesmo, da compreensão profunda, né? O olhar distanciado ou o olhar de cima, né? O olhar que é inspirado, né? E é isso que acho que a natureza nos preparou para, né? Uma primeira fase em que somos extremamente ativos, aprendizes do viver, a fase da construção em que a gente enraiza aquilo que foi aprendido e a fase final em que floresce aquilo que foi nutrido em outras fases, né? Assim, é claro que, como eu digo, o envelhecimento, o amadurecimento, ele exige, em primeiro lugar, uma quebra total com esses preconceitos. A revalorização dessa fase da vida. Em segundo lugar, entender o seguinte, que nós e as pessoas que estão na minha geração e os que estão na geração anterior vão saber disso. A Simone de Beauvoir, ela fala disso, que a gente descobre o envelhecimento é pelo olhar do outro. Porque na dimensão subjetiva não tem grande mudança. A gente continua vivo, ativo e vivendo, etc., mas de repente você começa, como uma amiga minha, foi uma boate, né, e um rapaz estava olhando para ela, ela tem 38 anos, o rapaz veio falar com ela, ela achando que foi se preparando para o encontro, e ele pergunta, tia, a senhora tem horas? Ela descobriu, né, ali, pelo olhar do outro. Esse olhar do outro, quando ele surge, né, ele é a corporificação do preconceito, né? E aí uma coisa interessante, porque essa sociedade que gera esse preconceito é uma sociedade focada, vamos dizer assim, no prazer estético, né? No eros estético, no corpo, especialmente no corpo da mulher, mas também no corpo do homem. E o que o envelhecimento vem fazer? Ele vem modificar os nossos corpos. Modifica os nossos corpos. E quando a gente identifica esse olhar do outro que desconsidera, pode acontecer duas coisas. Primeiro, você se deprime, né? Porque aparentemente perdeu valor, né? Agora, se tiver um pouquinho mais de maturidade psicológica, né, vai a sair do jogo. Por quê? Porque esse olhar erótico que torna as pessoas objeto de desejo é frequentemente a maneira pelas quais nós aprendemos a nos sentirmos valorizados pelo outro. Por isso que a gente presta tanta atenção em roupa, em maquiagem, né, em cabelo, coisas e tal, né? E quando começa a sair, quando o olhar do outro se transforma do desejo para, vamos dizer assim, invisibilidade, que é o termo que a Goldberg usa, da invisibilidade, né? O que vale a pena é ver que esse jogo não tinha nada a ver. É um jogo irreal, desconsidera o que é o viver, né? E o bom efeito colateral disso é a pessoa passar a se importar menos ou nada com o que os outros pensam e passar a não precisar depender, né, do olhar desejoso do outro, do olhar valorizador do outro, e ter em si mesmo, na sua própria experiência, né, o seu valor, se desconectando do julgamento de todo mundo, né? Então, isso é essencial para o amadurecimento, para que a vivência do amadurecimento vá na direção da liberdade, né? E quando isso acontece, quando aí a mente está livre de preconceitos, das demandas da sociedade, desse monte de coisas, aí então pode-se abrir um espaço, esse espaço de autenticidade, né, de liberdade mesmo, que vai gerar alegria, né, que vai gerar
o bom uso do maior de todos os capitais espirituais, que é o tempo livre, né? E o tempo livre como espaço da vivência dessa alma aberta. O Leon Tolstói dizia que como podem os materialistas dizer que não existe alma, já que quanto mais o corpo dele envelhece, mais luminoso ele se torna. Ele dizia isso. Esse é o honrar dessa fase da vida. Viver essa amplitude, viver essa profundidade que é livre, mas que precisa ser uma oposição. Tem que ser uma quebra em relação ao que a cultura considera sobre o amadurecimento e o envelhecimento. Obrigado.